Trabalho na Secretaria do Meio Ambiente e pedi aqui para minha colega fazer aqui a mim. Carlinhos, eu estou aguardando você porque eu só vou fazer essa palestra se você estiver na sala. Cada palestra que eu dou, eu não repito os slides. Pode colocar. Pessoal, aqui a gente vai dar apenas uns toques sobre a discussão de políticas públicas, né, que é nosso tema da nossa mesa. E eu começo, essa é a única slide que eu repito, porque mostra, e não ficou legal na transparência, mostra que o homem consegue voar, e aqui é a nossa zona costeira e marinha. Todo mundo que chegou e vai sair de Salvador, de aeroporto, vai utilizar um avião. E nós conseguimos, né, Santos Dumont conseguiu desafiar a impossibilidade. Então todos nós voamos, e aqui mostra a zona costeira, a quantidade de conflitos e outros temas que a gente tem. A próxima. Bom, eu trouxe esse slide, que é o seguinte: nós, e no nosso linguajar técnico, aí respondendo por que às vezes as coisas não acontecem, evidentemente que não é só isso, nós sempre confundimos política com plano, programa, projeto e ações, que seria o mais central aqui. Evidentemente que eu não vou ler isso aqui, mas é importante esse cartograma, por quê? Esse slide, porque a gente se confunde muito. Tem hora que a gente fala programa, tem hora que a gente fala projeto, tem hora que a gente fala ação, que a gente fala plano. Então, de qualquer maneira, para organizar a nossa mente e a nossa redação e o nosso diálogo permanente, política é o maior de tudo. Política contém o plano, contém o programa e contém o projeto. Entendeu? Então há uma racionalidade na formulação e implementação de políticas públicas, e que a gente sempre se confunde o que significa cada uma dessas coisas. Tem hora que uma coisa é plano, a gente fala que é programa, o programa a gente diz que é projeto, e isso aqui organiza um pouco o nosso raciocínio. Esse slide está lá na nossa publicação, que vocês podem baixar na Secretaria do Meio Ambiente, lá na cartilha do Plano Estadual de Gerenciamento Costeiro. É só baixar lá. A próxima, por favor. Bom, políticas públicas. Existem inúmeras definições e conceitos. E como eu penso sempre em tentar ser o mais simples possível e não ficar naquele jargão excessivamente técnico, claro, estou aguardando você também, venha. Políticas públicas, não tenho dúvida alguma de que o Estado e o governo são elementos centrais. Agora, existem só eles? Só são o Estado e o governo? Não é só o Estado e o governo. Isso é muito importante, parece muito óbvio, mas a gente nem sempre incorpora essa questão. Não é apenas o Estado e não é apenas o governo. Com políticas públicas, a gente busca ao mesmo tempo verificar a ação do governo, analisar essa ação do governo. A Adriana colocou um pouco o pretérito, da nova proposta de política de conservação de meio, e quando necessário propor mudança nessas ações, Essas ações, elas são o quê? Resultado do envolvimento do Estado, da política, da economia e da sociedade. Parece óbvio, mas nem sempre isso é colocado para a gente. Então a gente tem que estar presente que política pública é isso. Elaborar, formular, implementar política pública é isso. E aí, eu como funcionário do Estado, como a minha colega também, e os demais colegas que estão aqui, nós somos do quadro efetivo. Então a gente só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa quando a gente está no exercício da nossa função pública,
se tiver escrito na lei. Se não tiver escrito, a gente não pode fazer. Agora, quando eu saio do meu órgão, sábado e domingo, feriado, quando eu atuo como um ser político também, no exercício dos meus direitos de cidadão político, é tanto que eu voto ou sou votado, aí eu posso ter uma outra forma de atuação. Então, o resultado do Estado, política e economia, se expressa em dois grandes documentos, que é o Plano Plurianual e o orçamento, tanto federal, estadual e municipal. Se não estiver nesses dois, é blá, 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 blá. Então, é absolutamente fundamental que a gente entenda qual é o plano plurianual do governo federal, estadual e municipal e qual é o orçamento anual. O papel do governo do Estado, ele não reflete só as pressões de grupos de interesse, mas também essas não são definições exclusivas por aqueles que estão no governo, que a gente acha que o governo decide tudo e o do governo faz tudo. Não é isso. O governo é igual aquela biruta de aeroporto, ele sofre pressão de um lado, ele vem para cá, ele sofre pressão desse lado, ele vai para o outro lado. O governo é isso, é um mediador de conflito. E eu tiro todo esse material dessa clássica publicação, porque a gente tem que estar fundamentado na ciência, que é esse trabalho aqui da professora Celina Souza, que todo mundo que discute política pública usa muito esse artigo. Para resolver um problema de política pública, existe toda uma ciência por trás disso, de resolução de um problema de política pública. Eu não vou resolver o problema de Carlinhos do Totti, eu não vou resolver um problema da professora Yara Novelli, eu não vou resolver um problema da Clarice Panis. Não, nós vamos resolver um problema de política pública e existe toda uma discussão do que seja isso. Nós temos, e essas políticas públicas supõem também eu ter condições mínimas de resolução dos conflitos. E aí, nas palestras que me antecederam, o pessoal já levantou a questão dos conflitos. É tanto que o judiciário hoje está se estruturando, e a palestra do juiz mostrou muito bem isso. Outra suposição é de que eu preciso um Estado minimamente estruturado, formado, informado e com habilidades para tratar dos assuntos de políticas públicas e dialogar. Dialogar também é uma ciência. Às vezes a gente supõe que sabe dialogar, mas nós não sabemos dialogar. Às vezes a gente quer impor uma ideia, impor uma proposta, e não é isso. Política pública não é isso. Você ter pessoal permanente de governo, né? Você ter uma infraestrutura para isso, e você ter dinheiro e orçamento, já falei do PPA e orçamento anual, e o controle social. Nós, como servidores públicos, estamos sob o controle social. E isso aqui é absolutamente importante. Pode ir. Bom, as manchetes que tem: Só os manguezais têm o maior estoque de carbono no Brasil. Próximo. Manguezais da costa brasileira detém 8,5% de estoques globais de carbono desses ecossistemas. O próximo. Manguezais geram 5 bilhões de dólares de serviços e ecossistemas ao Brasil. Manguezais perdem 20% de sua área em 15 anos. O próximo. Árvores de mangue não sobreviverão à elevação do nível do mar até 2050 se as emissões não forem reduzidas. O próximo. Crescimento de área de manguezais resultou em diminuição de emissões de carbono em Santos e São Vicente. Isso já foi apresentado, né? É uma reportagem. ONU News: manguezais absorvem até 5 vezes mais CO2, mas desaparecem com rapidez. Próxima. E aí, pessoal, já foi levantado esse dado aqui, já estou concluindo, senhora mediadora, mas se nós estamos num evento 30 anos depois, como é que era essa tabela há 30 anos atrás? A mais